meus bem-vindos e bem-vindas ao Afrofuturistic TV, queridos afronautas, muita música e bate-papo sobre o presente e futuro da cultura negra no Brasil e no mundo, vocês vão encontrar aqui. E hoje no nosso programa teremos vários convidados e o nosso bate-papo conta com a presença maravilhosa de Cris Guterres e da maravilhosa Viviane Ferreira. Conversaremos sobre as novas narrativas e desafios do audiovisual. Além desse bate-papo, também teremos as participações maravilhosas, muito musicais de minha pessoa e o Rua 3. E no final do programa tem sempre aquele bloco super especial em que homenageamos artistas muito queridos do universo musical. E agora com vocês, a nossa querida e maravilhosa diva Isabel Filardes com Let's Stay Together.
Arrasou, Isabel! Arrasou! Você não vai, você. Arrasou! E uma música que tem um significado tão importante para o povo preto de lá e de cá. Essa música é do Al Green, Reverendo Al Green. O qual eu tive medo de cantar, eu não queria cantar esse clássico. Foi a culpa que meu pai fez. Por que você tem que fazer uma coisa à altura? Você cantar Let's Stay Together assim, nada? Gente, quando eu tentei convencer essa moça a cantar essa música, parece que ela não perseguia. A gente ligava o rádio e ela tocava. A gente andava na rua e ele tocava. Estava no shopping e ela tocava. É verdade. Essa música tem muito significado, porque Al Green, e procurem saber de Al Green, principalmente os mais jovens. Tina Turner imortalizou também numa versão muito especial. E agora é a definitiva, Isabel Filati. Arrasou. Tá. Você está dizendo? Deixa eu falar da nossa convidada. Pode falar. Porque, gente, hoje nós no programa está uma mulher. Olha aqui, só para vocês entenderem, eu adoro fazer isso. Olha o tamanho da vida dessa mulher. Mas eu faço questão de ler. Ela é jornalista, apresentadora, empreendedora e sonhadora, no dia dessa parte. Sonhadora. Toda sexta-feira vocês estão acostumados a vê-la às 22 horas apresentando Estação Livre na TV Cultura, um programa vencedor do troféu Mulher Empresa 2021. Eu participei do programa. A apresentadora de grandes eventos como então Mulher Empreendedora, Universa Talks e Afropresença, palestrante, Rock in Rio, Humana Roma, TEDx Speaker, vai vendo, tudo nome difícil. Tá vendo? Tudo nome difícil. E especialista em siderologia, a incrível arte de um jeito para alcançar os objetivos. Não estou nem na metade. Colunista do Universo, uma plataforma de conteúdo voltada para as mulheres da UOL e da revista As Minas. Em 2018, fundou o Meteora Podcast. A gente estava conversando aqui nos bastidores, né? Quando começaram a fazer podcast, ela foi dar um curso, depois ela vai falar sobre isso. Ao lado da publicitária Renata Hilário, que foi considerada entre as criadoras de conteúdo mais relevantes de 2019 pelo YoPix e em 2020 pela Forbes. É só a metade. Em 2018 também, até eu tô surpresa aqui. Sabe o que é isso? A gente vai fazendo, construindo, a gente não dá conta do legado que a gente já está deixando. Eu te entendo perfeitamente quando fazem a minha bio, eu falo, já é tudo isso, sou eu mesma. Aliás, nem sei se ela já está falando que eu já estou aqui falando. É tudo certo, a gente não tem nada assim, não é nada formal. Quanto mais informal, mais gostoso vai ser para quem estiver depois desse Let's Stay Together, eu só ouvi e sentei. Tá bom, viu? Together. Em 2018 foi vencedora do Prêmio Reality Show, a premiar equipes empreendedoras no país. Durante o programa Um por Todos, liderou uma equipe de alta performance que produziu, olha que legal, eu gosto dessa parte, produziu um produto para a maior fábrica de chocolates finos do mundo. A gente pode falar? Não? Pode. Vai catar um show. Como prêmio, a equipe vencedora teve seu produto encontrado em qualquer uma das mais de 2.000 lojas do Cacau Show no Brasil. Olha. Não acabou ainda. Criadoras de conteúdo têm o seu currículo clientes como Rede Pacto Brasil ONU, e em 2021 liderou um time que construiu parte do conteúdo do Afropresença, maior evento de empregabilidade preta da América Latina. Quase lá. Especialista em liderança e gestão de pessoas pela Fundação Getúlio Vargas, palestras sobre diversidade, liderança feminina e comunicação. Eu estou falando de Cris Gutierrez. Olha aí! Gente, é isso que você falou. Até eu tô surpresa com essa bio. Obrigada, Tony. Obrigada, Isabel. Eu tô muito emocionada de estar aqui, né? A gente faz questão de todo convidado que a gente traz, não importa o tamanho da bio, a gente tem, claro, que a gente tenta sintetizar, a gente tem tempo, a gente tem um programa, tem um timer e tal, mas a gente tem a certeza de que muitos meninos e meninas vão estar assistindo esse programa. E essa é a nossa intenção. Então, eles precisam saber, identificar quem veio antes e honrar quem abriu esses caminhos. Então, a gente faz questão de falar quem somos nós.
Obrigada por falar, quem sou eu. Que feliz, que lindo esse programa, hein? Obrigada, que lindo. Parabéns, vocês estão de parabéns. Obrigado, Cris. Então já vou Começa. provocar e perguntar para a Cris. Cris, uma das linhas que ligam todas as conversas que a gente faz aqui é falar de uma coisa que a gente não costuma falar, nem nas redes sociais e nem nos círculos privados. Dinheiro. Opa! Aqui, ó, din-din, Já que falando o da nosso- pessoa A certa. gente gosta dele. Eu Já que gosto o nosso muito de dinheiro. tema é mídia, mídia, produção digital, produção de conteúdo, já que é essa conversa e a gente vai poder conversar com você, vamos conversar com a Ailton Graça, vamos conversar com Viviane Ferreira, eu quero saber de você. O dinheiro tem medo dos negros ou os negros têm medo do dinheiro? Olha, pois lembrei de Racionais agora. Preto e dinheiro são palavras iguais, é uma pergunta na música, né? E são palavras rivais. Preto e dinheiro são palavras rivais. Olha, eu acho que assim, a gente gosta muito de dinheiro, a gente não tem medo de dinheiro. Mas existe uma estrutura, né, construída para que esse dinheiro não chegue na nossa mão. Isso é muito real. E nós não somos incentivados a falar de dinheiro, porque existe também uma cultura que diz que os humildes herdarão o seu lugar no céu, né? O reino dos céus. E essa cultura é uma cultura do cristianismo, né, que vem sendo pregada há muitos anos, e eu entendo isso como, olha, você nasceu humilde, mantenha-se humilde, não queira ter mais do que você tem, porque esse é um lugar. E o engraçado é Esse lugar não é abençoado, né? Esse lugar Não é Não é para você. Mas como assim, não é abençoado só pra mim, né? Porque pra quem tem grana, é lógico, a gente entende, o dinheiro não traz felicidade, não traz mesmo. Mas traz conforto. Traz a possibilidade de viajar, de conhecer gente, de comer num restaurante bacana, de ajudar a outros, De estudar. de investir, de estudar, de avançar. De cuidar dos Então, nossos, assim, né? a felicidade não está no dinheiro, mas o dinheiro compra coisas que podem auxiliar na nossa felicidade. Exato. Né? A felicidade também está numa casa que não tem grana e muitas vezes está mais do que numa outra que tenha. Mas eu quero ter esse dinheiro, eu não tenho vergonha nenhuma, Tony. Não tenho vergonha nenhuma, Isabel, de dizer eu quero ganhar grana, quero ter um carro bacana, quero comprar um sapato legal, usar uma bolsa bacana, sem vergonha. Porque antes eu tinha, assim, muita vergonha disso. Tive muita, por quê? Porque eu achava que era um lugar que não é pra mim. Sim. Já estava interiorizado em mim. E depois teve uma situação seguinte na minha vida que eu comecei a ter condições financeiras e aí eu tinha vergonha porque os outros não tinham e eu não conseguia demonstrar. Que coisa. E aí, olha só a minha virada de chave. Eu já tinha viajado para fora do Brasil algumas vezes e uma moça negra me perguntou onde eu tinha comprado um óculos. Eu tinha comprado na Alemanha. E aí eu, muito envergonhada, eu falei pra ela assim, eu comprei na Alemanha, mas eu fico meio envergonhada de falar e tal. Ela virou pra mim e falou assim, pelo amor de Deus, fale sempre, porque é só você falando que você vai pra Alemanha, que você compra um óculos, que você vai pra outros países, que me inspiro em você, vou descobrir que eu também posso ir. E aí eu parei e mudei. Até porque quando eu comecei a mostrar as minhas viagens, as minhas compras na internet, eu fui me questionada. É o empoderamento através do dinheiro, porque as pessoas não querem ver uma pessoa preta associada ao luxo. Esse lugar não foi reservado para nós. Que coisa. Então, a estranheza inicial, né? Eu acho que um dos grandes medos da elite brasileira na verdade, não estou querendo trazer nenhuma ideologia, porque no fundo vai acabar caindo política, mas por que a elite brasileira ela tem medo da esquerda? Porque ela tem medo de ver empregada doméstica circulando no saguão do aeroporto. A gente está num país onde o ministro da Economia acha que empregada doméstica, que o dólar tem tal para empregada doméstica não ir para Disney. Então, quando tem uma pessoa preta dizendo que vai para Disney, que vai para Nova York, que gasta, que compra, incomoda. E incomoda tanto aos negros quanto aos não negros. Agora, nós negros ficamos incomodados porque a gente foi ensinado a rivalizar.
entre nós. Então, temos uma dificuldade de aprender, isso é uma crença minha, não sei se isso é realmente o que está estabelecido, mas eu tenho enxergado dessa maneira. Uma dificuldade de ver um outro semelhante nosso ali, sendo que sempre foi dito que Sim. não é para os pretos, né? Compartilhar, né? É difícil nós vemos grupos compartilharem ou de uma mesma ideia, de prosperarem juntos de uma mesma ideia. A gente vem falando disso aqui ao longo de todos os programas, ainda que as pautas sejam diferentes, mas a gente sempre fala disso aqui, porque isso é algo que desagrega, porque a gente não consegue avançar, porque nós não temos unidade. Esse é um dos nossos maiores problemas. Hoje a gente até vê grupos sendo muito nossos, muito das mulheres. Eu acho que talvez a gente veja uma luz no final do túnel de nós, mulheres. Talvez a gente quebre esse ciclo. A gente quebrar esse ciclo é fundamental para que a gente saia desse patamar. Porque se a gente não sai... Você falou hoje nos bastidores que eu achei muito interessante a relação dessa nossa certa divisão, que é normal na humanidade, vamos dizer aqui. Mas essa pouquinho da nossa divisão acentuada em função do mecanismo utilizado no período escravocrata de colocar nações... gente, deixa eu avisar vocês, para quem não sabe, nós, negros, éramos de nações diferentes quando viemos para cá. São várias nações, são centenas de culturas diferentes, com línguas diferentes. E fazia parte da tecnologia da escravidão colocar nações que se guerreavam na África, que eram rivais na África, ou que falavam línguas diferentes e culturas diferentes, exatamente para evitar a união. Isso prevalece até hoje? Olha, eu acho, Tony, assim, a gente tem muitas dificuldades ainda, né? Mas nós fomos... A união faz parte da gente, porque assim, contaram pra gente que, na verdade, quem libertou os escravos foi uma tal princesa chamada Isabel. É você. Não, eu não. É uma outra Isabel. Quando, na verdade, a abolição foi resultado de uma luta intensa e, principalmente, uma luta dos negros, que conseguiam se unir, que se ajudavam, né? O que é uma pessoa... trançar o cabelo na época da escravidão, colocar sementes de arroz, fugir para um quilombo, com as sementes no cabelo, já ter lugares específicos, os quilombos de passagem, onde os negros já eram esperados por outros negros. Isso está em nós, está na nossa raiz. Mas o projeto colonizador foi de não permitir que a gente se unisse. Exato. Foi de não permitir que a gente se unisse, assim como o machismo faz a mesma coisa com as mulheres. Sim. Porque eles sabem do poder da nossa união. Então, hoje, ainda existe essa tentativa o tempo todo de nos colocar um contra os outros. Quando a gente vê falas do tipo, tá vendo? O racismo é entre os pretos mesmo. Isso é deles. Uhum. Isso é uma tentativa de colocar a gente um contra o outro. Não permitir que a gente se estruture. Não permitir que a gente se estruture nunca. Porque um grupo estruturado, alicerçado, ele é capaz de muitas coisas. E a gente tem conseguido fazer transformações, dar viradas de chaves através dessa união. A gente tem movimentado empresas. Sabe, recentemente isso que aconteceu, processos como o da Magalu, que irritou muita gente, que abriu vagas com possibilidades reais de liderança para trainees, profissionais negros, jovens, o Google e outras empresas. Estou falando marcas aqui, nem sei se a gente tem essa... Pode, depois a gente vai pedir um pouquinho de ajuda para cada um deles. Entendeu? A gente tem conseguido, mas com muita dificuldade. E somos seres humanos, né? Então, assim, somos passíveis de erro. Eu acho que isso é o mais importante. Nós negros e nós mulheres, os grupos oprimidos, o que é tirado de nós é o direito de ser reconhecido enquanto humano. Existe um ser que é reconhecido como humano estabelecido aqui no status quo, e ele é a imagem e semelhança de Deus, segundo o cristianismo. Né? E aí a gente sabe, é um homem branco heterossexual, né? Então tem toda essa ideia da prevalência da família heterossexual, esse é o homem que vale, ser humano. Quem não
é parecido, ele não é considerado humano. E aí, quando a gente não admite até as nossas falhas, a gente também se distancia desse humano. Então, a gente erra. E nesse erro, a gente passa, assim, a perna um dos outros. Não estou romantizando e nem quero dizer que isso é passível. Sim. Mas é importante a gente ter esse olhar para a gente tentar entender o que a gente faz, então. Como é que a gente muda esse jogo? Como é que a gente vira, né? Cris, você é um ícone do audiovisual, da produção de conteúdo e do audiovisual. Já E a gente tem muito orgulho disso. Naquele programa maravilhoso que eu fiz parte, e que eu fiquei... Não, detalhe, que foi um dos programas mais lindos. No dia que foi ao ar aquele nosso programa, no dia seguinte eu fui num show da Fabiana Cosa. E aí lá tinha algumas pessoas que tinham assistido o programa. E a galera veio falar comigo, emocionadíssima, o que foi aquele programa de ontem com a Isabel e com a Dé, né? Que a Dessa estava com a gente. Mas é uma junção, assim, as pessoas entenderem que nós estávamos ali, ok, sendo entrevistadas, mas o conteúdo do programa, é uma coisa assim, você participa, essa é uma curiosidade, você participa da criação de conteúdo? Participo, a gente faz reunião de pauta e a gente, todo mundo sugerindo o tempo inteiro. Geralmente os temas a gente vai ali guardando a equipe junto, a gente tem mais ou menos umas 12, 13 pessoas na reunião de pauta. Temos uma diretora negra, que isso é muito importante. Tem uma pessoa preta com poder de decisão, construindo, né? Andréa Goulart, que é a nossa diretora preta, Andréa é fantástica. Antigamente naquele Castilho, a Kelly ficou com a gente ali nos 4 primeiros meses de programa, e depois a Andréa, que já trabalhava na equipe, era diretora de conteúdo, assumiu também a direção de imagem do programa, a direção geral do programa. E a gente, eu acho que o poder é porque a gente pensa na população preta sempre para contar uma história positiva de nós. Sou dessas. Exatamente. E aí eu quero aproveitar exatamente nisso, no contar história. Produção de conteúdo e o audiovisual tem 2 poderes que eu consigo enxergar. Uma é interferir na realidade, que é o que você está falando. É a possibilidade de interferir na realidade. A outra é como possibilidade de ascensão, de visibilidade para alguns negros. Tem que você falar sobre essas 2 coisas, esses 2 poderes. Eu vou citar um exemplo. Eu sou muito fã de uma mulher chamada Oprah. Só você, né? Só você é fã da Oprah. Que se construiu, e ela tem três ações que resumem essa admiração que eu tenho por ela. Uma, ela conquistou uma ascensão social a partir do audiovisual. Foi. Eu me lembro até hoje, quando ela surgiu em A Cor da Cultura, com uma grande visibilidade, um papel maravilhoso. Cor Púrpura, desculpe, A Cor Púrpura. A Cor da Cultura foi um projeto que eu colherei, tá? Cor Púrpura. O filme. Os filmes. Depois ela teve uma ascensão econômica a partir disso e ela ressignificou o dinheiro. Porque ela é uma das mulheres, não é a mulher negra mais rica do mundo, ela era uma das mulheres mais ricas do mundo. Mas ela ressignificou esse dinheiro, esse capital. Queria que você falasse um pouco disso. Eu vou aproveitar até que você trouxe a Cor Púrpura para trazer uma outra mulher. Quem escreveu a Cor Púrpura é um livro da Alice Walker, uma escritora fabulosa que eu amo muito. E ela tem uma fala que ela diz assim, que eu não vou permitir que o meu silêncio seja uma arma na mão dos meus opressores. Isso tem muito a ver com contar história. A gente tem aqui no Brasil uma cultura já há muitos anos de programas que passam ali na hora do almoço, no final da tarde, que tem uma câmera com foco na periferia e falando de crime. E estabelecendo aquele lugar da periferia, estabelecendo o sujeito negro como esse sujeito que é o criminoso. E aí a ideia é de que o crime só existe na periferia, quando a gente sabe que os grandes ladrões do Brasil estão vestidos de terno e gravata e sentando alguns em cadeiras eletivas aqui no nosso país, né? Então essa história sempre foi contada de um ponto de vista do opressor, que escondeu toda e qualquer potencialidade nossa, transformou, criou alguns estereótipos. Então, o homem negro que é bandido, o homem negro que não é bandido, que é o homem negro bonito, forte, é o bonzão, que aí ele vai na novela, ele é hipersexualizado num clipe, numa música. A mulher negra sempre é empregada doméstica. A gente não tem, por exemplo, coisas simples do tipo um jornal
que traz milhares de especialistas. Toda reportagem no jornal sempre tem um especialista, tem um psicólogo, tem um economista. Cadê essas pessoas negras? Aliás, essas pessoas sempre brancas. Já temos alguns. Queria aproveitar exatamente, assim, quero que a gente fala, mas a gente tem que mostrar exemplos e elogiar. Exato. CNN, por exemplo, tem feito, tira alguns especialistas muito interessantes negros. A Basília Rodrigues é uma que eu quero falar, que é uma maravilhosa, está na CNN. Tem a Flávia Oliveira, então a gente pode. Ainda é pouco, precisamos aumentar. Não, a gente tem, mas a gente precisa aumentar muito. Sim. Ocupar mais espaços. Ocupar. Então, assim, voltando na Alice Walker, a necessidade é que a gente conte as nossas histórias. E isso representou para a nossa atualidade um avanço muito grande nas nossas lutas. Porque o que aconteceu? A internet vem como um lugar onde nós podemos criar o nosso conteúdo e contar nossas histórias. A gente está sentado aqui, nós três, para a gente poder fazer um programa desse há alguns anos atrás, a gente precisava de um patrocinador branco, que abrisse um espaço numa televisão para que a gente pudesse contar essas histórias. Que fosse antirracista, pelo menos, que concordasse e abrir espaço. Que concordasse brigar com os patrocinadores, com as marcas, porque quem é que quer investir quem é que quer anunciar seu produto no intervalo de um programa preto, né? E tudo isso. Hoje a gente não precisa mais. Hoje nós estamos contando as nossas histórias. Esse poder de fala, essa fala que a Alice Walker fala. Eu tô aqui falando porque ninguém vai usar o meu silêncio para me matar, para me destruir, para me apagar, para me invisibilizar. Eu vou falar porque vão surgir, a partir dessa fala, assim como surgiu em mim essa certeza de que a televisão era um lugar para mim, quando eu vi Isabel na televisão, ainda que atuando e não como jornalista, mas isso para mim foi muito importante. Outras mulheres estão assistindo e falando, poxa... Estão nos vendo aqui agora. Estamos vendo meninos, meninas, mulheres, e dizendo, cara, é isso. Você sabe que teve um dos programas mais assistidos nosso, foi um de medicina. E aí eu tinha um médico e um fisioterapeuta sentados comigo no estúdio, que o médico era o Dr. Júlio e o fisioterapeuta era o Dr. Alexandre, de dreadlocks, inclusive. Dr. Júlio não, mas Alexandre sim. E é o mais comentado até hoje, o que eu mais ouço é a minha mãe chorou no dia que viu um médico no seu programa. Nunca tinha visto um médico negro na vida. Nossa, minha avó fica extremamente emocionada. Até hoje ela comenta daquele programa que tinha um médico negro. Isso foi que ano, gente? Isso foi em 2021. Caramba. Isso foi agora. Como a gente está atrasado. A gente está muito atrasado, né? Não só atrasado em ver, mas em formar. Informar. E assim, eu falo demais, desculpa, mas eu vou... Não, você é a nossa convidada. Quem mais tem que falar é você. Eu falo muito, mas eu vou aproveitar que eu falei já em formar, né? Porque a gente está num país onde a educação não é acesso para todos. E hoje, 2022, é um ano decisivo para a revisão das políticas de cota, que são políticas afirmativas que têm possibilitado que a gente tenha o doutor Júlio, doutores Antônios, Paulas, Pedros, Tayane, Cauã, mas ao mesmo tempo a gente também tem políticas que estão matando as nossas crianças. A gente tem uma guerra hoje em curso contra a infância no Brasil. A gente tem crianças morrendo dentro da escola, sendo baleadas nas vans, baleadas na porta de casa. Rio de Janeiro é um estado muito emblemático nesses números. E a gente tem criança fora da escola, porque as escolas não estão abrindo porque os agentes públicos estão em guerra com pessoas que eles estão dizendo que são traficantes, porque a gente não pode nem afirmar que são, porque eles precisam ser julgados para serem, né? E as nossas crianças estão perdendo aula, e aí como é que a gente vai poder concorrer com uma vaga na faculdade por mérito? Não tem essa de mérito, nós temos que falar de oportunidade. Oportunidade, linda oportunidade maravilhosa de ouvir essa mulher maravilhosa. Queremos agradecer a generosidade dela, de estar generosidade de vocês de ter convidado. Não, eu que fico feliz. Graças a Deus que eu fui naquele programa. Graças a Deus. Porque pra você ver como é que chega a coisa, né? Eu não conhecia você. Hoje eu conheço você. Hoje. Porque nem quando eu fui no programa eu conhecia você. E a gente precisa, é por isso que o Afrofuturismo existe, para que a gente possa mostrar às pessoas, de fato,
Aonde elas estão? E a gente fica assim, pô, não tem. Precisamos dar luz, dar voz, para poder estimular cada vez mais. Esse programa é para isso. E essa fala do não tem é uma fala do racismo. Que Sim. Da exclusão. Não, mas eu não tenho, não acho. Não, você não quer achar. Porque essas pessoas existem, elas estão aí, e hoje com os meios de comunicação você faz um post. Estou procurando isso. Não aparece rápido. Meninas, eu tenho sempre esse papel horroroso de dizer que é tão maravilhoso estar com vocês, né? E é tão maravilhoso a gente ter esses convidados tão fantásticos aqui no programa, mas infelizmente temos tempo. Tem um tempo. Não, mas essa é só a primeira temporada, vai ter outras. Eu ia falar para ela que a gente quer você de volta, a gente quer você sempre. Por favor. A gente quer você Em sempre. outros patamares, em outros lugares, porque ela é uma mulher de ocupar lugares. Certamente. Vai que eu estou junto dela. Já estamos. Agora não separa mais. E a gente vai gastar muito dinheiro também. Por favor, belíssimos. Gente, é isso. A gente quer agradecer a todas e a todos, afronautas, e a gente vem agora com outra conversa. Nós vamos conversar com... Salve, salve, afronautas. É uma alegria imensa hoje para nós aqui. É uma alegria receber essa mulher que a gente aprendeu a admirar porque cada um de nós tem sido guerreiros e guerreiras em cada um dos lugares que a gente resolveu dedicar a nossa vida, mas a Viviane resolveu dedicar a sua vida para um lugar que eu considero, e não só eu considero, mas qualquer um que observe vai perceber, que é um lugar extremamente masculino, machista, e um lugar pior ainda, onde a presença de negros e negras é raro. Falando em negras, então, é rarefeito, é quase difícil. E a parte da primeira admiração que a gente tem pela Viviane é por ela desbravar, pela coragem e pela disposição dela de desbravar esse lugar que é a produção do audiovisual brasileiro. E uma alegria de tê-la, e a tristeza por ela ser uma das poucas. Mas eu quero acreditar que ela é uma das primeiras e estão vindo várias e várias outras. Obrigado, Viviane, por você aceitar participar do nosso Afrofuturisk. Obrigada, Tony, pelo convite. Parabéns pela proposta desse programa. Agradecer por abrir pauta para a gente refletir um pouco sobre as dinâmicas do audiovisual nacional e fazer isso da perspectiva do audiovisual feito no feminino e no feminino negro, né? Acho que corroborar um pouco com a sua introdução de que, de fato, poucas de nós ainda temos acesso, né, aos lugares de construção narrativa audiovisual do nosso país, mas me sinto muito feliz por integrar uma geração com um número significativo de mulheres negras nesse fronte. Né, eu acho que a gente consegue quebrar aí a narrativa da única, então eu sou muito feliz por não ser a única nesse lugar, sabe, dividir essa empreitada com Renata Martins, com Larissa Fulana de Tal, com Yasmin Tainá, com Juliana Vicente, com a Sabrina Fidalgo, com a Safira Moreira, com a Ju Almeida, então assim, e tantas outras que eu poderia ter a felicidade de passar o dia aqui citando os nomes e sobrenomes para você, né? Porque como bem nos ensinou Lélia Gonzalez, somos seres dotados de nome e sobrenome. Que alegria, que alegria. Eu, por exemplo, que sou uma pessoa que acompanho muito audiovisual, desconhecia desse número tão grande de mulheres negras fazendo audiovisual. E isso só aquece o nosso coração, só nos deixa feliz. Mas eu queria começar falando um pouco de você, começando. Viviane, como é que você foi parar no audiovisual? O que te funcionou para você parar? Eu sou do tempo que a gente chamava de cinema, né? O audiovisual hoje se desenvolveu em tantas frentes e tantas possibilidades, e hoje com o streaming, com várias possibilidades, e que a gente ampliou para a denominação de audiovisual. Mas como é que você foi parar
marcou? O que tocou no seu coração? Em que momento você foi tocada por essa atividade? Sim. Tony, acho que para mim tem dois marcos, né? Acho que o primeiro marco foi a disposição de minha mãe de martelar na cabeça dos 3 filhos que a gente tinha o direito, e não só o direito, a obrigação de sonhar. Então, assim, tipo, minha mãe é a figura que o tempo inteiro estava provocando a gente a sonhar, a desejar coisas, a querer coisas, a querer participar, a gostar, a sentir prazer por viver. Né? E não só sentir prazer por viver, mas compartilhar entre a gente em casa onde que estava o nosso prazer, onde que estava tipo o nosso gosto, né? Tipo, para onde que a gente queria trilhar. Eu lembro de uma coisa que minha mãe fazia com a gente quando estava chovendo, que era tipo, lá em casa o telhado era de eternite, então fica aquele barulhinho bem gostosinho e peculiar de chuva, e a gente deitava na cama, e durante muito tempo a gente só tinha uma cama, né, uma cama de casal, que dormia eu, minha mãe e meus 2 irmãos, e a gente deitava na cama e ficava ouvindo o barulho de chuva, e contando coisas que a gente queria. Então, ia desde uma piscina de biscoito recheado, tipo, meu irmão mais novo era muito viciado em biscoito recheado. Então, virava e mexia, Gustavo, tipo, sonhava que queria uma piscina de biscoito recheado, eu querer uma piscina de uva sem semente e bem docinha, precisava ser bem docinha, tipo, a gente sonhar com Ferrari, com Jaguar, com uma mansão, ou com uma festa de aniversário, tipo, cheio de jujuba, ou meu irmão Tiago, que sonhava em dirigir uma bitoneira. Então, assim, a gente compartilhava muito a ideia de sonhar e o prazer de sonhar, das coisas mínimas às grandiosas. E de maneira cotidiana e tranquila, sem a pressão de que obrigatoriamente precisava acontecer assim. Mas era importante para minha mãe, assim, hoje eu entendo que foi um esforço dela, cotidiano, em manter, tipo, as nossas mentes e os nossos corações, assim, ativos na direção do sonho. E nessa pegada, eu pude sonhar algumas coisas, sabe? Tipo, em determinado momento eu queria ser artista plástica. E aí eu saí da aula de artes na escola, acho que estava na 4ª para 5ª série, saí da aula de artes encantada com a Capela Sistina. E aí eu queria pintar algo como Michelangelo, eu queria reproduzir alguma coisa, e no meu bairro tem a Capela Santo Agostinho, e aí eu achava que eu poderia pintar o teto da Capela Santo Agostinho, tal qual Salvador. Foi pintada. Que é Salvador, que tal qual foi pintada a Capela Sistina, e aí para isso eu precisava treinar muito, né, tipo na tela, e aí eu queria fazer aquarela, e eu estava na dúvida se eu ia pintar aquarela, se eu ia pintar tipo com tinta a óleo, sei lá, e aí eu pedi para minha mãe, falei, eu preciso de telas, pincéis, e uma variedade de tintas. Aí eu falei para ela, tinha que ser uma tela tipo gigante, tipo painel, aquelas coisas enormes que eu não tinha nem tamanho para alcançar, na verdade. E aí ela me chegou com telas muito pequenas, tipo do tamanho dessas que tem aqui atrás, que é tipo acho que 10 por 15, coisa assim, e uma caixinha de tinta guache. Uma caixinha de tinta guache, um pacotinho de pincéis variados. Ela falou assim, tipo, o que a gente tem, você vai ser artista com isso. E aí, beleza, não era tinta óleo, não era aquela coisa, aquele kit, tipo, bonitão, que eu imaginei que seria, mas ela garantiu a tela e a tinta guache. Fui lá e não deu muito certo. Então, tipo, pintei algumas vezes, aí eu fazia na sala, exposição para minha mãe e meus irmãos fazerem avaliação, e aí não deu muito certo, cansei, e aí eu não precisava necessariamente, obrigatoriamente, ser artista plástica por isso. Quis ser musicista, então queria tocar cavaquinho, depois de ter visto eu fui no teatro para ver a peça Chiquinha Gonzaga, e eu fiquei encantada demais com o Chorinho.
assim, tipo, quando eu vi Chiquinha Gonzaga, e aí eu lembro Regina que era... Braga. Não, Chiquinha Gonzaga com a Regina Duarte, tava na TV, mas o Sim, Teatro a Vila atriz era a Regina Velha, Braga, não era? Não era uma não, montagem do SESI? Cenário do Flávio não, Império, não era isso? Não? lá em Salvador Uhum. era a Luciana Bom. Mello, Uhum. lá no Teatro Vila Velha. Sim. E aí, tipo, eu vendo aquilo, e assim, eu fiquei muito apaixonada, tipo, pelo Chorinho, tipo, tomando, tipo, todo o teatro e aquela coisa da história, tipo, de uma mulher negra que tocava piano como ninguém, e compunha como ninguém, e aí eu queria compor como Chiquinha Gonzaga, e aí voltei para casa e queria fazer isso, mas aí eu gostava do chorinho, queria compor como Chiquinha Gonzaga, mas queria tocar como Joaquim Calado, que tocava, tipo, cavaquinho, e aí foi isso, e minha mãe, tipo, comprou o cavaquinho, me deu o cavaquinho, me colocou na aula de música, e aí durante um tempo, assim, eu toquei cavaquinho, e de fato eu tocava chorinho, tinha um grupo no bairro com um nome muito criativo. Eu sou do Coqueiro Grande, então o nome do grupo era Coque Samba, né? Tipo uma criatividade gigante. Isso. Então, durante muito tempo a gente tocou ali e eu achava que o caminho era música e tal. E um belo dia, assim, nesse fluxo, né? Tipo, 14, 15 anos, eu estava em casa à tarde assistindo Sessão da Tarde e estava assistindo a Lagoa Azul e eu vi que a coloração do mar era muito azulzinha, muito azulzinha. Naquele mesmo dia, eu tinha ajudado minha tia Nenga, que é irmã de minha mãe, a limpar o tanque do reservatório de água, e aí depois que a gente lavava o tanque, enchia tudo novamente e jogava uns pedacinhos de anil, que era para purificar a água e tal. Então a água fica tipo muito azul anil mesmo, e depois vai ficando transparente. E eu sempre gostei muito dessa transição. E quando eu fui assistir o filme no mesmo dia, eu falei, nossa, mas a água desse mar é diferente da água de Itapuã, porque Itapuã, como tem plânctons, então a água é mais esverdeada. E aquele mar era muito azul. Eu falava assim, gente, acho que para fazer cinema, para gravar no mar, eles usam azul anil. E trocando ideia com minha mãe sobre isso, ela voltou do trabalho no dia seguinte com um panfleto da Cipó Comunicação Interativa, que era uma organização que tinha lá em Salvador e que oferecia cursos, né, de cine, TV e vídeo para adolescentes dos bairros soteropolitanos. E aí minha mãe falou assim, você quer descobrir como é que faz cinema, vai lá nesse lugar, vai ter uma seleção, se você passar na seleção, você descobre. E eu chego no audiovisual desse jeito, né? Então, acho que diferente de muitas trajetórias, tipo, não foi na paixão da sala escura, vendo o Cavalo Branco de Fellini, ou qualquer coisa do tipo, assim, de fato, foi do lugar de que muita gente que vive nos bairros das periferias do nosso Brasil acaba interagindo, né? Tipo, meu primeiro contato foi via televisão, né? Sessão da Tarde, era Corujão da Madrugada, era via televisão que o cinema chegou, né? E aí acho que nesse mesmo período eu fazia teatro no Ceafro, e nosso grupo de teatro tinha sessões de cineclube com Luiz Orlando, sabe? Tipo, Luiz Orlando, um dos maiores cineclubistas do país. E aí eu lembro que eu fui falar para Luiz Ó, eu falei, tipo, Luiz Ó, tipo, eu vou fazer cinema e tal, tipo, eu quero fazer cinema, eu passei nesse curso e não sei o quê. Ele falou assim, você quer fazer cinema, mas tem que estudar. Para fazer cinema tem que estudar. E aí você precisa saber que tipo de cinema você quer fazer. E aí foi, tipo, de cara, assim, eu sempre compartilho que eu não tive a possibilidade de acreditar na viagem da arte pela arte,
ou do cinema sem um compromisso, né, da construção imagética sem um compromisso político e ético, com a imagem, com o discurso imagético que a gente coloca em circulação. Sim, e aí eu lembro de Luiz O, tipo, me dizendo, olha, tipo, existe aqui, tipo, uma escola negra de cinema. Você precisa assistir Oswald Sembene, você precisa assistir Zósimo Bubu, você precisa assistir Joelzito, e aí eu lembro que me incomodava bastante a coisa de que, tipo, eram referências masculinas, né, negras, tipo, positivas, filmes incríveis, mas me via só os nomes masculinos, assim. Eu lembro que trocando com a Fátima Frois, naquela época, e eu estou falando do início dos anos 2000, né, e aí a Fátima Frois me falou de Dandara, né, e Dandara tinha dirigido exatamente nos anos 2000 ou 2001, se eu não me engano, tinha dirigido Gurufim da Mangueira. E aí Fátima falou, não, faz sentido, você está incomodada, mas, assim, mas existe sim, existem outras mulheres, existe Dandara dirigindo Gurufim da Mangueira, lá no Rio, tem sido um grande sucesso, está fazendo um sucesso nos festivais. Eu estava com 16 anos nesse período. Aí fui saber do movimento Dogma Feijoada, entender que no Dogma Feijoada... Jefferson D, mas sabia também que tinha a Lilian Solar Santiago ali, né, construindo o dogma, e aí olhando, né, tipo, para as nossas próprias construções negras no audiovisual, fui entendendo que de alguma forma havia espaço para existir, havia um repertório, né, clássico e histórico para pautar o meu amadurecimento e o meu processo de fazer, e chego assim, desse jeito, no audiovisual, entendendo esses dois momentos como marco, sabe? Tipo, essa relação direta com a TV, né, e a crença de minha mãe de que fomentar a capacidade de sonhar é a principal porta de liberdade mesmo. Agora, pensando no audiovisual e mais especificamente o cinema, para você consegue enxergar ainda... o sentimento que eu tenho é que o audiovisual brasileiro vive uma luta quase que centenária para a sobrevivência. Ele vive momentos, picos de auge, onde o Brasil consegue construir uma grande produção, e inclusive com premiações internacionais e tal, e momentos de baixa e tal. Portanto, ele, como indústria, é uma estrutura ainda que precisa... como diria, passa por grande dificuldade. Mas, como a gente está discutindo aqui no programa economia criativa e possibilidade de não só de trabalho, mas também de empreendedorismo negro, você consegue enxergar para o futuro brasileiro uma porta grande e sustentável para o audiovisual, e em especial para o negro produzindo audiovisual, negros e negras produzindo audiovisual? Mas que provocação interessante, Tony, assim, me deixa... me sinto, tipo, provocada por várias frentes, né? Acho que se a gente vai olhar para pensadores e pensadoras como Steve Biko, Malcolm X, Maya Angelou, Sueli Carneiro, Lélia Gonzalez, todos e todas, Abdias do Nascimento, Zósimo Bubu, todos e todas disseram para a gente que existe duas vias para o domínio de um povo. Uma é o aprisionamento da mente, né? E o outro é a violência, né? Pela gestão da violência, pela gestão das armas, né? Da força, de fato, a força física. E o mundo, assim, tecnologicamente, a humanidade avançou de uma forma que o mundo se transformou em audiovisual. Assim,
todas as nossas ações básicas hoje em dia, elas partem do audiovisual. A gente quer comprar alguma coisa, tipo, e aí vai olhar, né, para a dinâmica do consumo dentro do capitalismo. O audiovisual é uma das principais ferramentas, né? A gente vai olhar para o entretenimento, é uma das principais ferramentas. A gente vai olhar para as tecnologias que suprem as necessidades básicas, né? O audiovisual está ali, tipo, tá presente. Logo, o audiovisual acaba sendo uma das linguagens, ou contemporâneamente, a principal linguagem que conduz a nossa mente, que define, inclusive, a forma como a gente vai decidir. Como é que a gente vai decidir o chocolate que é mais gostoso para a gente comer, depende do plano detalhes, ou sabe, ou do zoom que eu vou dar quando a personagem estiver ali num comercial mordendo aquela barra de chocolate, ou define, tipo, para onde é que vai o meu voto. Sim. A depender de como eu faço a montagem das fake news que acabam sendo aí divulgadas. Então, tipo, o audiovisual acabou se tornando, né, tipo, uma ferramenta de domínio de mentes e de concentração de tomada de decisão. Isso é importante a gente ter em mente, né? E aí, dito isso, obviamente, se torna uma arma extremamente perigosa. É tão perigoso eu ter uma câmera na mão e saber utilizar essa câmera, quanto ter um fuzil. O mundo vive hoje com essa realidade. E aí, talvez, mais perigoso ter a câmera, sobretudo se for de um celular, porque, às vezes, para ativar o fuzil, você precisa apertar o botão da câmera e não o botão do fuzil. E aí, é óbvio que o jogo no globo para domínio dessa ferramenta é um jogo duro, é um jogo pesado. Tá? Quando a gente pensa a divisão global de consumo de audiovisual, o Brasil, a gente vive, né, o cinema brasileiro, o audiovisual brasileiro, acaba vivendo uma tensão que historicamente, né, eu não quero só consumir o conteúdo que vem de outras partes do mundo. Tenho potência, tenho tamanho, tenho riqueza, tenho talento suficiente, tenho tecnologia para produzir os meus próprios conteúdos audiovisuais. E aí, historicamente, tipo, o Brasil tem brigado com isso. Horas consegue se posicionar no mundo como um país produtor, tá? Horas volta só para a posição do país consumidor. Então, tipo, a briga... Recentemente, a gente teve uma treta que todas as salas de cinema do país, em todas as sessões, estavam sendo ocupadas por um único título, e não era um título nacional. Ainda que o país tivesse uma diversidade de títulos para serem lançados, o capital, a força do dinheiro, dizia que o país inteiro, um país com 210 milhões de habitantes, ficaria refém e sem poder de escolha, sem poder de tomada de decisão, porque, tipo, o dono do poder financeiro decidiu que esse país desse tamanho, com essa diversidade, ficaria durante 4, 5, 6 semanas assistindo apenas um título em suas salas de cinema. Então, tipo, tem essa briga que é macro, e aí o que é que resolve, né? É a regulamentação que resolve. E aí a gente tem um enfraquecimento das nossas instituições democráticas. Tipo, a gente tem um enfraquecimento dos nossos poderes. A gente tem uma composição no Congresso Nacional que se rende essa dinâmica e essa lógica global de que o Brasil precisa se submeter eternamente a esse lugar de mercado consumidor e não de mercado produtor, que, em última instância, é população só receptora
e não uma população emissora de ideias, de mensagens, né, de perspectiva, de visão de mundo. Então, quando você tem um congresso que está submetido, né, tipo, a outras ideias, a essas outras ideias, a gente tem dificuldade de disputar globalmente. Então, por isso, essa relação, sabe? Tipo, horas a gente acha que o cinema nacional e o audiovisual nacional está ganhando preponderância no Globo, e horas a gente sente, de fato, essa refração, sabe? E aí, eu diria mais, beleza, mesmo nos momentos que a gente sentiu o audiovisual brasileiro avançando, que audiovisual brasileiro era esse? Porque não era um audiovisual que as imagens levavam corpos e ideias de uma pessoa como a Isabel Filardes. Sim. Não era tipo um audiovisual, né, dirigido por Viviane Ferreira ou produzido pela Odum Filmes. Né? Tipo, é um audiovisual brasileiro, também carregado de estereótipos e carregado de processos de desigualdade. Então, a gente acaba, quando a gente produz da perspectiva do audiovisual negro feito no feminino, tem aí algumas barreiras de enfrentamento, né? Tipo, que é enfrentar as desigualdades internas da perspectiva de gênero, raça, territorialidade, né, e acessos a recursos, e enfrentar ainda as tensões todas do ponto de vista global. É complexo, o jogo é duro, mas eu sigo achando que é fundamental a gente participar e enfrentar os debates nessa seara. O jogo é tão duro que é impressionante como os brasileiros, assim, em geral, têm uma parte aleijada dessa informação e uma outra parte esconde essa informação. Por exemplo, um dos grandes debates que a gente viu sobre a cultura do Brasil na última década é sobre a Lei Rouanet. Sobre a importância da Lei Rouanet. Eu, por exemplo, considero a Lei Rouanet, apesar de considerar e concordar que ela precisa sempre de ajustes, e sempre precisará de ajustes, ela foi um dos principais instrumentos de apoio e fomento à cultura brasileira. Muita lenda foi construída em cima da lei. Eu sou um especialista na Lei Rouanet, já produzi vários projetos nela, e é impressionante como se fala um monte de coisa em que as pessoas não têm conhecimento, né? Por exemplo, que um projeto na Lei Rouanet é fiscalizado do começo ao fim, que todo projeto ele é planilhado, que ele é repleto de um conjunto de regras, que ele é um dos instrumentos onde onde a avaliação as avaliações e os controles externos são mais presentes, porque quando você apresenta um projeto, você precisa apresentar o cronograma, a planilha e todo o processo antes da aprovação. O antigo, hoje, Secretaria Nacional de Cultura, ela precisa aprovar aquela planilha, aquele cronograma. Após isso, você tem que ir ao mercado buscar o recurso nas empresas patrocinadoras, que certamente também olharão com o seu escrutínio, nem sempre favorável à cultura, né? Mas farão. E depois tem um processo de prestação de contas, que todo mundo tem que fazer. E a gente desconhece. Mas a gente também desconhece que, por exemplo, Robocop, que é um filme americano sem grande profundidade de reflexão cultural, por exemplo, recebeu 37% de recursos governamentais. Por quê? Porque os Estados Unidos entende que a identidade, a forma de pensar do povo americano, do governo americano, também é parte da estratégia de dominação e parte da estratégia de se inserir no mundo. A identidade americana sendo vista pelo mundo e tal. E por mais que a gente hoje vista a camisa da seleção brasileira e desfile com bandeira do Brasil para todo lado, definir qual é a identidade brasileira de maneira diversa é o papel mais importante do Estado brasileiro. Garantir que essa representação de quem é o brasileiro seja o mais diversa possível é um papel do Estado brasileiro e é um papel da sociedade brasileira.
E a gente fazendo essa reflexão do papel da cultura na reafirmação da identidade brasileira e na forma de vender o Brasil ao mundo, vender no sentido de nos colocarmos nessa disputa, né, de narrativas e de ideários e tal, a cultura tem esse papel. E a gente viveu um momento bom, Viviane, que eu considero que foi o advento da lei do audiovisual e do fundo setorial do audiovisual, que infelizmente está cambaleando. Você vive um momento como artista, mas você vive um momento como gestora pública. Tem esperança para o Brasil viver novos momentos de apoio estatal para a produção do audiovisual? Tony, eu sou uma otimista patológica. Eu sempre acho que tem alternativas, sabe? Eu acho que tem esperança, sobretudo quando os bons e as boas não se silenciam, sabe? Eu acho que quem desconstrói uma política como a Rouanet, quem desconstrói a ideia de um Estado mantenedor, de um Estado presente, né, de um Estado garantidor dos direitos básicos, conta com o nosso silêncio. E aí eu acho que quando a gente se recusa a se silenciar e se coloca tipo, na frente, agindo de maneira ativa, quando a gente constrói a esperança, né? Tipo, eu não acho que a esperança é um negócio que tá ali escondido e que vai aparecer, tipo, do nada, uma esperança celestial e divina, mas eu acho que essa esperança, ela é construída cotidianamente e a gente faz parte desse processo de construção. E aí, acho que quando eu fui convidada para assumir esse lugar na SPCine, uma das coisas que me fez tomar a decisão de aceitar a gestão pública nesse momento crítico do país foi exatamente para conseguir vocalizar o que vem a ser política pública. Política pública não é milagre. Sabe? Então, assim, política pública não é milagre, política pública não é fruto de genialidade, política pública exige trabalho constante, exige trabalho continuado, exige processo, sabe, de monitoramento e avaliação. Política pública exige ajuste. É óbvio que a Lei Rouanet, a lei do audiovisual, ou a forma de gestão do Fundo Setorial do Audiovisual, não era ideal para dar conta da diversidade e da demanda do setor cultural brasileiro. Sim. Mas é verdade também que a gente vinha nos últimos 15 anos, né, tipo anterior ao último governo, em um fluxo de diálogo, de debate, de pauta na sociedade interessante, no qual os pontos falhos estavam sendo apontados, né, e os caminhos para aprimoramento e ajuste, né, estavam sendo acordados e aprimorados. E óbvio que eu não estou dizendo que tudo isso acontecia num mundo maravilhoso como o mundo de Alice, sabe? Tinha tensões. É importante que a gente diga, tipo, tinha tensões. Eu sou fruto de um movimento que nasceu tensionando com a política pública do audiovisual no Brasil. Então, a APAN nasceu, de fato, para tensionar com as entidades nacionais representativas do audiovisual, nasceu para tensionar com a Ancine, nasceu para tensionar com a SAVE, para garantir que os recursos públicos e as políticas públicas também olhassem para a produção afro-indígena nesse país. Então, eu acho que a cisão que a gente tem agora é esse lugar de muitas notícias falsas e falaciosas, de fato, um terreno árido e uma ausência de diálogo entre o Estado e a sociedade civil. Então, quando o Estado se nega
a dialogar e a construir com a sociedade civil, a gente perde muito, porque aí a democracia não se faz, sabe? Tipo, aí a democracia não existe, aí a democracia como sistema não consegue nos ajudar a resolver os processos de aprimoramento. Então, tipo, quando o Estado se fecha no diálogo e começa a apontar lacunas em políticas públicas sem dialogar para entender como é que a gente aprimora, mas só vendendo falsas expectativas de soluções milagrosas, sabe? É irresponsável. E a gente vive um ciclo de irresponsabilidades institucionais com o sistema de políticas públicas voltados para a cultura, sobretudo do ponto de vista federal, né? Eu acho que é importante que a gente diga onde é que está a irresponsabilidade. Quando aceito o convite para vir para a SPCine, acho que primeiro entendendo que com a ausência de políticas federais no campo do audiovisual, a SPCine se tornou um oásis na gestão de política pública do audiovisual no país, né? Tipo, foi essa coisa de que no caos também se cresce, é muito real. Tipo, a SPCine cresceu muito no caos, porque acreditando no diálogo, se dispôs a dialogar com outros entes federativos, com outros municípios, com outros estados, para entender como a gente se ajudava nesse terreno árido, e porque tomamos uma decisão muito acertada. A gente não queria inventar roda. Sim. A gente não precisava inventar roda. A gente que é curioso para mim. Curioso para mim. Você, nesse papel na SPCine, durante muito tempo a gente se acostumou a ficar batendo, chutando a porta para que diretores, normalmente homens, brancos, carecas, prestassem atenção naquilo que a gente tinha para falar enquanto diversidade, enquanto representatividade de parte do país. O jogo se inverte quando uma presidente mulher negra assume a direção desse espaço. Como é que é essa relação de estranhamento com a produção, vamos falar com as majors da produção cinematográfica paulistana? Fala um pouquinho dessa relação sua com a indústria cinematográfica. Veja, Tony, assim, eu acho que eu vivo um contexto que é peculiar, porque antes de estar na SPCine, eu estava na presidência da APAN. E aí, na presidência da APAN, como representante, né, da sociedade civil, de alguma maneira, já estabelecia diálogo com o grande mercado. Então, o mercado audiovisual, as mídias, assim, tipo, já me conhecem, já conhecia a minha postura, a minha linha de atuação. Então, acabou não sendo novidade nesse sentido. Você foi comemorada, inclusive. Isso, né? Assim, acabou não sendo novidade. E eu sempre tive um diálogo muito franco e aberto, que nós pretos, a gente não vai acabar com o racismo sozinho, não. Sim. Primeiro que não é invenção nossa essa coisa de racismo. Então, eu sempre convidei os pares não negros a assumirem a sua responsabilidade nesse latifúndio. Né? Então, tipo, a gente sempre teve um diálogo que era, tipo, até aqui é nosso, e o que é de vocês? Como é que vocês vão assumir isso? A SPCine, de fato, vira um presente, porque eu acompanho essa empresa desde o seu nascedouro. Então, não era algo também tão novo, tão diferente, né? Tipo, eu integrei o comitê consultivo da SPCine. Então, tipo, quando o Manevi, que foi o primeiro presidente da SPCine, tipo, nós nos juntamos para ir lá e dizer para a Manevi, precisa garantir política de ações afirmativas. Sabe? Quando o Maurício assumiu, a gente foi lá dizer a Maurício, precisa continuar, sabe? Quando o Laís assumiu, a gente estava no comitê consultivo, dizendo e construindo com a gestão da Laís, caminhos mais assertivos para a política de ações afirmativas, né? Tipo, a Laís consegue propor ali uma portaria, né, muito ampla, e com a nossa colaboração,
para instituir a política de ações afirmativas na SPCine. Então, quando eu chego na SPCine, eu também já chego em um terreno que está arado, né? Um terreno que está irrigado, né? Com uma equipe muito comprometida com a ideia de construção, de equidades e diversidades no audiovisual. De fato, é um oásis. Então, assim, você chegar em uma empresa e a equipe ela não apresenta resistência à sua figura e não apresenta resistência às ideias que você defende, é muito bom. Sabe? Então, assim, acho que a gente foi aprimorando coisas, né? Antes da nossa chegada, a SPCine trabalhava a política de ações afirmativas apenas com a política de indutores. Sim. Com a nossa chegada, a gente conseguiu olhar para alguns processos e falar assim, olha, tem processos que a gente vai precisar conectar metodologias. Vai precisar ser indutores na triagem, mas vai precisar ser reserva de recursos no final, porque senão os indutores garantem a participação, mas não garante que no final, né, essas pessoas elas vão ser contempladas, porque a gente segue tendo a discricionariedade de comissões e todas essas coisas. E aí a gente chega no lugar, eu lembro que quando a gente chegou, a gente lançou 3 editais num pacote de amparo, né? A gente chegou no meio da pandemia, cenário de terra arrasada, e aí a gente lança 3 editais de amparo, e foram os primeiros editais com a combinação de metodologias de política de ações afirmativas, e que olhando para o recurso global, na época foi 5,5 milhões distribuído nos 3 editais, a gente tinha 70% do recurso direcionado para a política de ações afirmativas, e 30% do recurso para a concorrência global. E aí, para isso, a gente olhava o contingente populacional de pessoas negras, brancas, indígenas, a gente olhava para os grupos a serem assegurados, né? As pessoas negras, as pessoas indígenas, mãe solo, pessoas com deficiência. Então, quando a gente juntava todos os grupos, né, tipo beneficiários com as políticas de ações afirmativas, a gente tinha, de fato, 70% do recurso reservado para a política de ação afirmativa. E acho que talvez tenha sido um momento que rolou um estranhamento do mercado. Eu lembro que numa grande reunião de consulta pública, um produtor paulistano, um homem branco, levantou a mão e falou assim, Vivi, eu tenho uma pergunta para fazer, tipo, vi os editais e tal, mas eu estou preocupado, porque eu não sei qual é o lugar de homens brancos, velhos, feios, como eu, nas palavras dele, vai ter nas políticas da SPCine agora, porque vocês reservam 70% do recurso, e eu não me vejo com condições de disputar, porque eu não reúno nenhuma das características do recurso reservado. E aí eu tive que responder para ele, eu falei assim, olha, sabe o que é que muda? É que agora não é 100% dos recursos reservados para pessoas que reúnem as suas características. Então, tipo, as pessoas que reúnem as suas características, elas continuam podendo participar. Sim. Existe ali 30% que não está reservado, sabe? E que acolhe. Agora, você ganha também com a reserva, porque você consegue conviver em um mundo mais diverso. Você consegue conviver em um mundo fora da sua bolha, distante do seu espelho, porque você vai conseguir olhar para o lado, transitar nos festivais e encontrar com realizadores negros, com realizadores trans, com realizadores indígenas, com realizadoras mulheres, com realizadoras mulheres, mães solo. Isso é uma diversidade tão grande, é uma riqueza tão grande que vai, inclusive, potencializar a forma como você conta suas histórias. Porque você vai entender que o mundo é para além do seu umbigo. É só isso que a gente está fazendo. A gente não está piorando, e aliás, a gente está melhorando. E, afinal, sabe? 30% é muito mais do que nós sempre tivemos.
Então, Claro, sim, sim, né? sem sombra de dúvidas. Então, tipo, a gente teve ali, tipo, esse momento de estranhamento, tipo, é bem verdade que ainda tem uma parcela, hoje uma parcela muito pequena, inclusive, do setor que amarga, assim, de cotidianamente as nossas políticas e ações afirmativas, as nossas figuras como pessoas ocupando aquele espaço, né, diversificando aquela equipe, mas é um número pequeno, e aí assim, eu sigo sendo otimista, assim, gosto muito do fato, assim, do mercado como um todo, né, do setor como um todo, vibrar com a nossa gestão, porque é isso, assim, tipo, não é que a gente sabe que agradar gregos e troianos é uma coisa muito difícil, mas a realidade é que o Estado precisa ser capaz de agradar gregos e troianos. E a SPCine não é o quintal da minha casa. A SPCine não é a minha empresa individual. A SPCine é uma gestora de políticas públicas. E como gestora de políticas públicas, ela precisa ser capaz de atender, né, os interesses dos pequenos produtores e dos grandes produtores também. Precisa ser capaz de atender realizadores negros, indígenas, trans, mas precisa ser capaz de atender também os homens brancos héteros cis, porque o Estado precisa ter essa responsabilidade. Então, tipo, à frente da SPCine, a ideia que me guia, de fato, é a ideia de um Estado garantidor. É a ideia de uma política pública que seja capaz de atender a diversidade da cidade que ela está sendo implementada. Viviane, está caminhando para o fim, é sempre assim, no momento que a gente está mais empolgado, a gente precisa concluir, mas eu não poderia terminar sem falar de O Dia com Jerusa. Não podia deixar de falar, e não podia deixar de falar dessa poesia em forma de gente que é a Léa Garcia. Como é que foi? Fala um pouquinho, e acho que eu tenho certeza que muita gente ainda não viu, e eu queria que você desse caminhos, como é que as pessoas podem assistir, mas eu queria também que você falasse muito dessa relação, diretora, mulher negra, com uma matriarca, né? uma maravilhosa como é a Léa Garcia. Cara, acho que me emociona, assim, tipo, pensar no que é, né, tipo, ter Léa Garcia na vida, porque não foi um presente de 7, foi um presente de vida, né, tipo, Léa Garcia, ela acreditou no Jerusa, né, antes mesmo da gente conseguir recursos para fazer o curta-metragem. E aí ela vem com a gente, né, do processo do curta até o processo do longa, e com Léa eu não tenho dúvidas que eu me torno uma diretora muito melhor, assim, tipo, aprendi muito no processo. Léa é de uma generosidade, sabe, acho que para mim, eu sempre utilizo 2 características, né, tipo, para falar de Léa. Eu acho que ela é extremamente generosa e profundamente disciplinada. Então, assim, depois, talvez a minha relação com o audiovisual seja muito, assim, antes e depois de Léa Garcia. Eu acho que antes de Léa, talvez eu fosse menos disciplinada com a dinâmica do fazer audiovisual, e aprendi muito vendo Léa desenvolver o próprio trabalho, o próprio ofício, e a gente se encontra na paixão, né? Assim, acho que Léa é uma apaixonada por atuar. Sim, ela é uma apaixonada pelo que ela faz, ela tem plena consciência do tanto que ela entrega, do tanto que ela move, do tanto que ela toca as pessoas à medida que ela vive os personagens. Então, ela vive personagens com muita paixão. Assim, de fato, eu sou muito apaixonada pela linguagem audiovisual. Assim, sou muito apaixonada por tanto que a gente consegue tecer,
sabe? Portanto, que a gente consegue, assim, intervir na capacidade de decidir das pessoas só pela imagem que elas conseguem receber. Assim, gosto muito do como o audiovisual nos faz sentir, sabe? Sentir com a alma, com o corpo, sabe? Ao mesmo tempo. E quando a gente se encontrou nesse lugar de paixão pelos nossos trabalhos, assim, foi rico demais, assim, e de um lugar, tipo, muito generoso. Eu tinha medo de não estar dirigindo, obviamente, né, tipo, muito jovem, Léa com décadas de experiência, e aí foi, tipo, me pautar muito na disciplina para entender que eu... babando. Não, para não chegar naquele lugar de, ai meu Deus, eu não estou fazendo o meu trabalho, sabe? Assim, e que era, tipo, bem possível, era bem viável, que se deixar, Lé é um avião, sabe? Você deixa e ela vai, não precisa de muita coisa. E, ao mesmo tempo, ela tinha muito cuidado e muita generosidade com o meu processo formativo. Então, tipo, essa atriz que me ensinou a forma de construir em diálogo com o elenco. Eu não quero trabalhar de outra forma. Eu não sei trabalhar de outra forma, sabe? Então, assim, eu aprendi a trabalhar de um jeito muito gostoso na condução do elenco, e aprendi muito com ela. E aí veio, assim, eu tive a possibilidade de dirigir, assim, tipo, 3 figuras que me ensinaram muito nesse lugar. Tipo, Léa Garcia, Antônio Pitanga e João Acaiabe. Então, foram figuras que, assim, de fato, me ajudaram a entender como é gostoso fazer em diálogo, em harmonia, em sintonia com o elenco, sabe? E aí, assim, quando vou para a relação, eu tinha uma relação com a Débora Massal, tipo, uma relação de irmandade, né? A gente vai crescendo juntas, a gente é da mesma geração e tal, e aí olhar para o processo de direção da Débora, né? Se eu dirigi a Débora, dirigi a Roberta Estrela d'Alva, né? Que a gente compartilha aí um tanto as gerações, e fazer isso com as gurias, né, da perspectiva que aprendi com a mestra e com os mestres, assim, tipo, de fato eu me entendi uma diretora muito melhor, e é dessa relação generosa e responsável que nossos mais velhos têm com a gente, sabe? Então, tipo, Léa Garcia, de fato, para mim é um presente de vida, é um presente para a vida. Viviane, muito obrigado. Que aula, que maravilha, que delícia que foi conversar com você nesse episódio em que a gente fala de audiovisual, onde a gente conversa com atores, com diretores, e é uma alegria enorme. Desejo muita boa sorte para você. Queria que você falasse projetos futuros, o que vem por aí? Pronto, a gente tem bastante coisa. Deixa eu só responder uma coisa que você me perguntou e eu não disse. Sim, mas claro. É possível ver Um Dia com Jerusa, o longa-metragem, na Netflix. É possível ver o curta O Dia de Jerusa na Todisplay. Né, a Todisplay é uma plataforma streaming, né, tipo, vocacionada aí para o audiovisual diverso brasileiro, tem coisas incríveis na plataforma, vale muito a pena acessar e assinar. A gente precisa assinar e ajudar na sustentabilidade das nossas iniciativas. E a gente precisa diversificar as mídias e o streaming. A gente precisa diversificar. Com toda certeza. Então, isso é essa coisa, tipo, tem aí, tipo, nos streams iniciativas ótimas, tipo, Todisplay, o Olo, Afro TV, a Trace TV. Então, tipo, são canais que olham para a nossa existência e para a nossa subjetividade de um lugar respeitoso, né, de um lugar que nos interessa e que nos engrandece. Então, acho que dá para ver o curta na Todisplay,
dá para ver o longa na Netflix, porque a gente faz parte do mundo. Então, a gente pode estar nas maiores, a gente pode estar nas menores, a gente pode estar onde a gente quiser estar, de fato. O que vem por aí? Bom, eu estou trabalhando e comprometida com... Eu estou trabalhando na cinebiografia da Lélia Gonzalez. Então, né, um trabalho de responsa, né, um trabalho tipo, grande, mas que tem me dado muita felicidade, tenho aprendido muito com esse processo também. E pretendo assim, conseguir chegar em lugares de contentamento, tanto quanto a gente chega com Um Dia com Jerusa. Tipo, gosto muito quando os nossos olham para o filme e se sente parte dele. Então, estou dedicando aqui energia para fazer isso. Estou contribuindo na sala de roteiro do Torto Arado, que é esse livro do Eita. Oi? Eita. Não, foi Ciro que invadiu aqui. Então, repete um pouquinho, porque deu uma pequena oscilada. Fala de novo. Pronto, eu estou contribuindo na sala de roteiro do Torto Arado, né, do livro do Itamar. E está sendo um processo incrível, que é contar também a história, né, dessas duas irmãs, Belonísia e Bibiana, que vivem ali as peculiaridades da família rural na Chapada Diamantina, na Bahia. Então, tem sido incrível. E é isso, e depois eu estou dormindo, né, Tony? Porque SPCine, Torto Arado e Lélia Gonzalez tem que dormir em algum momento. E aí, todo mundo também. E sobrou um tempinho ainda para conversar com a gente. Muito obrigado, Viviane, obrigado mesmo, sabe? Saiba que a gente continua aqui torcendo e tentando dar as mãos, nos darmos todas as mãos. Ontem eu estava conversando com o Fiote, Mano Emicida, e a gente fazia um desafio um para o outro, que a gente precisava, nós, produtores de economia criativa, nos darmos as mãos um pouco e começarmos a falar em uníssono. Separar aquilo que discordamos e tentar nos juntarmos naquilo que é essencial e que nos unifica. É um desafio para a gente lidar um pouco com a nossa personalidade bastante grande, às vezes, e nos darmos a mãos para a gente tentar ocupar um espaço um pouquinho melhor. É um desafio que a gente está nos provocando um ao outro, tá bom? Pronto. Muito obrigado. Desafio aceito. Do lado de cá, já faço parte da rede. Muito grata, parabéns aí pelo trabalho. Obrigado, querida. Um abraço. Falamos com Viviane, gente, e é isso. Afrofuturistic com você. Eu não 23 a mais de 100. Ouvindo o quê? Ouvindo o quê, KG? Let's get it on do Marvin Gaye. Let's get it on, yeah. Eu tô namorando na rua, mas já vi a lua nua. Sabe mais o quê? Alô, alô? Dá atenção aqui, bebê. Salve, salve, KG, mano, cadê você? Nós estamos aqui no rolê, vai, mano. Eu e o Mariano, salve. Fogo no parquinho, neguinho, muita informação e o bicho tá pegando. Tô chegando! Social na casa da Anitta, tudo no sigilo, celular lá fora. Mano, a Larissa é mó da hora. Social na casa da Anitta, tudo no sigilo, celular lá fora. Onde o convidado não convida. Network monstro, tô aqui só pelas track. Guitarra de rock e cavaco com hi-hat. Trombei o papato na resenha com L7. Já fechei o feat, vai ter R&B com Trap Marshall. Eu dou 23 a mais de 100. Let's get it on, Let's get it on do Marvin Gaye. Let's get it on, yeah. Eu tô namorando na rua, mas já vi a lua nua. Sabe mais o quê? Alô, alô? Pedrinho, dá atenção. Salve, salve, KG, meu mano, cadê você? Nós estamos aqui no rolê, vai, mano. Eu e o Mariano, salve. Fogo no parque, ninguém, muita informação e o bicho tá pegando. Tô chegando! Social na casa
casa da Anitta. Tudo no sigilo, celular lá fora. Mano, a Larissa é mó da hora. Pode crer. Social na casa da Anitta. Até quem não gosta fica. Tudo no sigilo, celular lá fora. Onde o convidado não confia. Social. Social na casa da Anitta. Social. Tudo no sigilo, celular lá fora. Mano, a Larissa é mó da hora. Muita treta. Social na casa da Anitta. Tudo no sigilo, celular lá fora. Onde o convidado não confia. Vini Ferrari. Essa senhora e moleque, essa banda é pesada. Rua 3, Rua 3, Rua 3, Rua 3, Rua 3, Rua 3. E eu quero de novo agradecer a participação desses convidados maravilhosos. E agora vamos para o nosso homenageado do dia. Aliás, homenageada. Homenageada. Sandra de Sá é a nossa homenageada de hoje. Neta de um cabo-verdiano, Sandra de Sá traz na voz toda a ancestralidade da música negra. Autodidata, aprendeu a tocar violão sozinha e hoje encanta milhões de fãs pelo Brasil. O timbre de Sandra é inigualável e a sua contribuição para a música brasileira é de valor inestimável. O Brasil melhora quando Sandra canta. Macau, Sandra de Sá. Os meus olhos coloridos fazem refletir, porque eu estou sempre na minha e não posso mais fugir, não. Meu cabelo enrolado, todos querem imitar. Eles estão baratinados, também querem enrolar. Vou seguir da minha roupa, hey! E do meu cabelo e da minha pele preta e do meu sorriso. Mas a verdade é que você tem sangue crioulo, faz chapinha no cabelo que eu sei. Sarara crioula, let's go! Sarara crioulo, sarara crioulo, sarara crioulo, sarara crioulo, sarara crioulo, hey! Sarara crioulo, sarara crioulo, não tá dando a solo, hey! Sarara crioulo,